Fala guerreiro, fala guerreira. Na aula de hoje nós vamos falar sobre recursos de produtividade dentro do Excel. São recursos que vão te ajudar a ser mais produtivo, executar os comandos de maneira otimizada e, obviamente, economizar tempo aí no seu trabalho. Tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre filtro, sobre remover duplicidade, vamos falar sobre validação de dados, preenchimento relâmpago, texto para coluna, atalho do Excel, imprimir no Excel, texto para coluna, coloquei duas vezes aqui, perdão, texto para coluna, e vamos falar também sobre localizar e substituir. Tudo aqui no meu caderninho, anotado aqui para executarmos agora nessa aula, tudo bem? Bem, sem mais delongas, vamos lá para nossa brincadeira, tá bom? Bem, vamos começar pelo seguinte, pessoal. Vamos brincar aí com esse localizar e substituir? Bem, localizar e substituir é muito simples. Por exemplo, a tecla Ctrl combinada com a tecla L, ela vai abrir essa janelinha aqui de localizar e substituir. É uma tecla de atalho, é uma combinação de teclas. Tudo você vai fazer agora com base nas combinações de teclas do seu teclado para poder executar. E aí, uma dessas combinações é a tecla Ctrl, depois você pressiona a tecla L e ele vai abrir para você essa janelinha aí no Excel. Tudo bem? Com as opções de localizar e substituir. Digamos que eu queira encontrar um nome nessa lista. Observe que a lista está extensa. Ó. Tem lá 100 nomes. Eu quero encontrar um nome. Ctrl L. E aí eu quero procurar a Brenda Carvalho. Não estou encontrando, então mando localizar e clico para avançar. Ó, não foi possível localizar. Será mesmo? Brenda Carvalho. Ih, ó, procurei Branda. Então, tá errado. Mas quando eu procurar Brenda, ó, ele já seleciona o nome da Brenda. E se for a Luísa Machado, clico em avançar, ó. Luísa Machado. Mas espera aí, ó. Luísa Machado também aqui em cima e Luísa Machado aqui embaixo. Já identificamos que há duplicidade nessa planilha, perfeito? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Bem, então o comando Ctrl L, ele vai selecionar aqui para você procurar e quando você avança, ele localiza para você algum elemento. Beleza? O substituir, ele faz algo parecido, né? Ele localiza, só que quando ele localiza, ele substitui. Digamos aqui que onde está escrito produção, tá vendo? Tem funcionários de marketing, produção, TI, e aí e recursos humanos. E onde está produção, vamos supor que eu queira substituir por Ctrl U. Eu vou para substituir, né? Ao contrário do outro que era Ctrl L, agora eu vou usar Ctrl U. E aí, digamos que eu queira substituir o quê? Produção por operacional. Tudo bem? Está escrito produção, eu vou substituir por operacional. E aí, eu tenho duas opções, ó. Substituir, ó. Não pude localizar a correspondência. Produção. Pera aí, vamos ver. Ó. Produção, deixa eu ver se eu copiei certinho aqui, ó. Ctrl U, produção. E eu mando substituir. Ó, substituiu o primeiro. Depois, de novo. Depois, de novo. Ele vai substituindo. Um a um. Mas e se eu clicar em substituir tudo? Ó? Olha o que acontece. Em todos os locais onde consta produção, ele substitui por operacional. Legal, né? Vamos de novo? Vamos agora tentar fazer no TI. Ctrl C, Ctrl U. E eu vou dizer, ó, localizar TI, tá vendo? Localizar TI, substituir por tecnologia. Se eu mandar uma vez, ele substitui só uma.
Ele vai por partes, ó, por partes. Mas se eu mando substituir tudo, pronto. Ele vai e troca o nome de tudo ali. Importante, você viu que o meu deu erro. Por quê? Eu não tinha copiado certinho ali o nome. Mas quando você coloca o nome certinho, ele vai localizar para você. Então, esses aí foram os comandos de localizar e substituir. Ctrl, tecla L, Ctrl, tecla U, letra U. Tudo bem? Bem, planilhas grandes desse tamanho aqui, o que eu recomendo, pessoal? Ó, seleciona, cabeçalho, vem em dados e ó, filtrar. Bacana, né? Ó, vou filtrar todo mundo com doutorado. Ó. Ok. Já filtrou para mim. Vou filtrar todo mundo com ensino médio. Ó. Ok. Vou filtrar com ensino médio e que é analista. Filtrei. Quero tirar os filtros. Ó. Dados, tiro o filtro. Quero colocar os filtros. Dados, põe o filtro. Dados, tiro o filtro. Dados, coloca o filtro. Beleza? Por que eu faço isso, pessoal? Para eu conseguir navegar mais facilmente. Ó, observa que ele já aparece as caixinhas aqui, ó. E ó, dando mais facilidade para eu operar a minha planilha. Rodrigo, tem como fazer isso mais fácil? Tem. Mas para você fazer isso ainda mais fácil, você vai precisar usar aquele recurso que nós falamos, lembra? De selecionar toda a planilha e vir aqui, ó, página inicial, formatar como tabela. Aí você escolhe a formatação que você considerar melhor e ele vai trazer para você. Quando você formata como tabela, ele abre uma opção aqui para você, ó. Quando você vai em design de tabela, ele abre a segmentação de dados. E aí eu escolho que eu quero filtrar por gênero e cargo. Pronto. Ele vai criar duas janelinhas para mim. Olha só como é que vai ficar bonito. Ó. Olha só como é que fica bonito. Eu quero filtrar o gênero feminino na minha planilha. Ó. Opa, pera aí, vou jogar lá para cima. Vou jogar lá para cima. Opa, vou mandando para cima. Vou mandando para cima. 1 milhão de anos depois, vou arrastar aqui para cima. Tá bom? Você observou o que eu fiz ali? Eu fui em segmentação de dados. E aí eu criei essas duas janelinhas que são dois filtros. Ó, posso diminuir, aumentar. Nesse caso aqui, eu diminuí ali no gênero. E aí se eu quiser filtrar somente gênero feminino, olha o que vai acontecer. Ó, masculino, feminino, masculino. Somente analista, somente assistente. Bacana, né? Simples demais, pessoal. Novamente aqui, ó. Selecionamos a tabela, design de tabela. Inserir segmentação de dados e escolhe. Quero escolaridade e gênero. Ele vai trazer para você as janelinhas. E aí, basta você clicar e filtrar. Beleza? É uma maneira ainda mais simples de você criar filtros na sua tabela. Então, falamos de localizar e substituir e de filtro. Beleza? Eu vou dar o Ctrl Z aqui só para voltar àquela formatação inicial da nossa planilha, tá bom? Ctrl Z é o quê? Uma tecla de atalho e daqui a pouco nós falaremos sobre teclas de atalho. Lembra, ó, falamos das duplicidades da nossa planilha? Existe uma forma de eliminar essas duplicidades. Ó. Selecione tudo, ó, Ctrl Shift seta para o lado, Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei toda a área. Tudo bem? E aí venho aqui, ó, em dados, remover duplicidades. Aí você vai mandar ele remover as duplicidades considerando tudo isso daqui, ó. Dou OK e ele já removeu, ó, 41 valores. Muito simples, né, pessoal? Ó, de novo, dados, remover duplicidades. Dou OK e ele remove todas as duplicidades da sua planilha. Rodrigo, mas está duplicidade aqui ainda.
Tem duplicidade aqui ainda. Verdade, sabe por quê? Aqui, ó, estão com cargos diferentes, funções diferentes. E aí eu mandei remover como? Dados, remover duplicidade. Eu só ia remover se tivesse tudo igual. Bem, como é que eu corrijo isso? Eu quero remover todos os nomes que estão duplicados aqui. Desmarco essa opção. Opa, perdão. Desmarco essa opção aqui, ó. Anular todas as seleções. E seleciono somente funcionário. Dou OK para remover os nomes duplicados. Agora sim. Agora sim. Removeu todos os nomes duplicados. Tinham mais de 100 aqui na lista, agora restaram 51. Porque eu removi os nomes duplicados. Beleza, pessoal? Então, remover duplicidade é muito simples. Seleciona a área, vem em dados, clica no botãozinho aqui de remover duplicatas. Se você precisar tirar o cabeçalho, se não for relevante para você, desmarca aqui. Não é o caso, né? Que foi a primeira marcação que eu fiz. Se você precisar e se você considerar a duplicidade somente se todos os itens estiverem idênticos, você mantém como está aqui, ó, selecionado todos os cabeçalhos. Agora, se não, eu quero considerar os nomes de funcionário duplicado, seleciona somente o nome do funcionário. Desmarca tudo, marca o nome do funcionário. Desmarca tudo, marca apenas data de escolaridade. Enfim. Beleza, pessoal? Removendo duplicidades ali. A validação de dados, Rodrigo, o que é isso? Imagina, ó. Lembra, pessoal? Aqui, para explicar o quanto é produtivo para a gente a validação de dados, olha o exemplo. Vamos supor que eu queira saber aqui, ó, no operacional, o valor de salário desses funcionários. Lembra disso? Ó, soma C, e aí eu venho aqui, ó, nesse intervalo de dados, o que eu quero? Somar o meu critério, que é operacional, e o meu intervalo de soma é aqui a coluna de salários. Fechei parênteses e dei Enter. Pronto, ele trouxe aqui. Se eu quiser, eu posso formatar ainda como moeda para deixar isso aqui bonito. Tá bom? Beleza. E aí aqui ele trouxe a informação do operacional. Se eu botar financeiro, olha, ele traz o financeiro. Só que eu sei que eu tenho essas áreas aqui, ó. Recursos humanos, eu tenho financeiro, eu tenho mais o que? Operacional, eu tenho tecnologia, mais o que eu tenho? E eu fiz uma doideira aqui no Market Tecnologia. Ó, vamos substituir, ó, Ctrl U, e vou botar, ó, Marketing. Substituir tudo. Pronto. E aí venho aqui, Marketing. Beleza. Tem essas áreas aqui da empresa, sem problemas. E aí, ao invés de ficar escrevendo o nome, ó, e trocando o valor, eu quero criar uma caixa de seleção aqui. E como é que eu faço isso? Ó, venho em dados e clico aqui, ó, validação de dados. E aqui eu vou criar uma lista. Legal? Lista. Ele vai me pedir a fonte de dados, eu vou clicar nessa setinha e vou selecionar a minha lista. Beleza? Novamente na setinha e dou OK. Olha o que ele criou aqui para mim, ó. Uma caixinha de seleção, pessoal. Quando eu clico em recursos humanos, ó, ele vai mudando para mim e vai trazendo as informações que são convenientes para minha resolução. Beleza? Novamente, dados, validação de dados, ó. Desse botãozinho, validação de dados. Eu peço para vir uma lista. Seleciono a área da minha lista, volto na setinha e dou OK. E ele cria uma validação de dados, né? Não me ajuda a ser mais produtivo? Conta para mim. Eu alternando aqui entre os valores, muito mais produtivo, né, pessoal? Muito mais produtivo. Tá bom? Me conta, vai me contando aí o que você está achando dessa aula. Vai te ajudar a ser mais produtivo aí com Excel?
aprendemos localizar e substituir, utilizar o filtro e remover duplicidade. E agora, a fazer a validação de dados, pessoal. Validação de dados. Comenta aí, já se inscreve no canal se você está assistindo e não está inscrito, tá bom? E deixe seu comentário se ficar alguma dúvida. Bem, preenchimento relâmpago. Preenchimento relâmpago. Preenchimento relâmpago é isso daqui, ó. Lembra? Alça e preenche, arrasta aqui e vai preenchendo. E aqui, nessa alça, ele vai te dar algumas alternativas, tá? De preenchimento, tá bom? Eu ainda não vou entrar no preenchimento relâmpago, não. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar um asterístico aqui para a gente falar daqui a pouquinho sobre o preenchimento relâmpago. Vou deixar ele por último, para eu poder explorar até um pouquinho os atalhos ali primeiro. E o relâmpago eu vou falar por último. Vamos falar agora sobre texto para coluna, tá bom? Texto para coluna. Imagina, você já recebeu planilhas assim? Separadas por vírgula. Ih, meu filhão tá aqui, chegou aqui agora. Tudo bem? Chega aí, pode vir. Papai tá gravando a aula. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Voltou primeiro que a Ambri? Tá acordada já. Ah, tá bom. Se você já recebeu uma planilha dessa forma, o que você vai fazer, né? Desesperar? Ou vai ficar assim, caramba, eu já vi gente fazendo isso aqui, ó. Funcionário, aí depois, ó, idade, a pessoa ir fazendo manualmente. Gente, dá muito trabalho, né? O Excel, ele tem um recurso que ele te permite transformar isso aqui completamente e criar a planilha, dado que isso daqui está separado por vírgulas, né? Certo? Tem um racional aqui dentro. Então, quando você seleciona a coluna toda, você vai em dados e você vem na opção aqui, texto para colunas, ela vai te permitir corrigir isso, ó. Ele já localizou os seus valores, você vai mandar avançar. E aí você vai dizer, ó, que a sua planilha, na verdade, está separada por vírgula. Observa que quando eu clico vírgula, ele já faz a separação. E quando eu mando concluir, ponto, ele já trouxe todos os dados separadinhos aqui para mim. Beleza? Todos os dados separadinhos aqui para mim. Rodrigo, mais ali o estado, tá lá, Ceará, né? Rio Grande do Sul, Acre, enfim. Ele não está separando. Por quê? Foi aqui o único lugar onde eu não consegui construir aquele racional. Porque eu mandei separar por vírgula. E aqui não está separado. Ele não vai obedecer. Fora isso, ó, eu trouxe todas as informações organizadas aqui, separadas para você. Beleza? Ajudou? Isso daqui te ajuda? Fica com uma imagem melhor do que essa daqui? Fica, né? Já ajuda bastante. Aí é trabalhar. Então, dados, texto para coluna. Você vai avançar, quando tiver ali a opção delimitado marcado, separa por vírgula e ele já vai fazer uma pequena correção aí na tua planilha. Tenho certeza que esse recurso vai te ajudar bastante aí. Um outro recurso, pessoal, ó, vou apagar isso aqui para nós explorarmos por aqui. Ó, isso aqui é muito utilizado nas impressões, quando você for fazer uma impressão. Vou deixar aqui bonitinho, só para poder ilustrar, tá bom? Formatar como tabela e deixar bem bonito. Pronto, uma cara mais profissional. Quando você vem na tecla Ctrl P, ou você vem aqui, ó, em arquivo e manda imprimir, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele está cortando aqui, tá bom? Aí eu vou mandar ele fazer o seguinte. Aqui em orientação, vou mandar imprimir deitado, formato de paisagem, tá? Ainda assim, observa, ele não está pegando tudo. Faltou o salário. Vem em arquivo novamente, imprimir. Ainda está faltando o salário? Eu venho em configurar a página, diminuo um pouquinho aqui o zoom, que agora vai trazer o salário. Só que observa, ó,
ele tem o nome do funcionário, tá vendo os nomes? Quando você rola para baixo, continua os nomes dos funcionários, mas olha o que se perdeu. O cabeçalho. Pessoal, muita gente não sabe como fazer isso. Rodrigo, e agora? Como é que traga o cabeçalho? Muito simples, pessoal. Olha só. Quando você vem aqui e seleciona a sua planilha toda, você vem aqui em imprimir, né? Arquivo, imprimir. Ele vai te dar algumas opções, tá bom? E aí, numa delas, quando você vem em configurar página, você tem aqui, ó, as opções de orientação, né? Retrato ou paisagem, o zoom, a opção de mexer nas margens, cabeçalho e rodapé, caso queira incluir, e tem uma opção de planilha. E aí na opção de planilha, você pode determinar linhas que se repetem na parte superior ou inferior, tá bom? Para que eu quis mostrar isso? Você vai vir aqui em layout da página. E aí, imprimir títulos. Lembra que eu acabei de te mostrar na parte de impressão? Linhas a repetir na parte superior. Eu digo que eu quero repetir essa linha aqui, número 1. Tudo bem? Caso eu tenha alguma linha para repetir na parte inferior, eu indicaria ali também, mas no meu caso é na parte superior. E colunas a repetir no lado esquerdo, caso eu tenha alguma coluna para repetir aqui, não é o caso. Eu dou OK. Tudo bem? Beleza, pessoal. Agora observa. Arquivo, imprimir. Rolei para baixo, ó, e para cima. Observa que sempre vai se repetir o quê? O meu cabeçalho, pessoal. Essa dica é bacana, hein? Bacana essa dica aí? Você curtiu? Você já sabia fazer? Comenta aí para mim. Beleza. Agora, nós vamos falar um pouco sobre atalhos do Excel, tá? Não esqueci do preenchimento relâmpago, não. Vamos falar nele por último, tá bom? Bem, atalhos do Excel. Atalhos são combinações de teclas do seu teclado que te ajudam a executar mais rapidamente os comandos, né? Por exemplo, vamos aqui, ó, no Ctrl T. Eu tenho uma tabela, qualquer que seja, ó, Ctrl, tecla Ctrl do seu teclado e T. Olha só o que ele faz. Ele te ajuda a selecionar, ó, toda a área da sua planilha, todo o seu intervalo de dados, somente com uma combinação de teclas. Ó. Lembra que a gente fazia isso aqui nas aulas? Ó, arrastava para baixo, ou então eu fazia assim, Ctrl espaço e vinha a setinha para o lado, ou Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para o lado. Então, Ctrl T resolve isso. Muito demais, né, pessoal? Pois é. Vamos para o próximo? Ctrl setinha. É aquela questão que nós falávamos, lembra? Ctrl Shift setinha para baixo, Ctrl Shift setinha para o lado. Ele ia até a última célula preenchida para baixo, depois a última célula preenchida para o lado. O Ctrl seta, ele faz exatamente isso. Ó. Ele vai até a última célula preenchida. Ó, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para esquerda, Ctrl seta para cima, Ctrl seta para direita. E se eu continuar Ctrl seta para direita? Ele não vai achar nada preenchido, então ele vai até o final. Ctrl seta para baixo, nada preenchido, então foi até o final. Ctrl seta para a esquerda, nada preenchido, ele foi até o final. Ctrl seta para cima, opa, parou aqui. Por quê? Ele vai até a última célula onde tem alguma coisa, alguma informação, uma célula ocupada. Tá bom, pessoal? É isso que ele faz. Ctrl Shift seta. Ou melhor, Ctrl seta. Ctrl Shift seta ele seleciona. Ele desce selecionando. Ctrl seta ele só vai se movimentando pela sua planilha, tá? E aí é o que está aqui, ó. Ctrl Shift seta é a outra questão. Ele vai selecionando, ó, Ctrl Shift seta para baixo, selecionou essa coluna toda. Seta para o lado e ele selecionou toda a região. Beleza? Isso nós fizemos algumas vezes nas aulas. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, o próximo atalho, Ctrl espaço. Ctrl espaço, ó, seleciona a coluna inteira, né? Ctrl e Shift espaço, a linha inteira. Ctrl espaço, coluna inteira. Shift espaço, linha inteira, que seria o nosso próximo atalho.
Beleza? Ctrl espaço e Shift espaço. Mas e se eu fizer Ctrl espaço e eu fizer Ctrl sinal de mais, ó? Ele inclui colunas, ó. E Ctrl menos, ele exclui colunas, ó. Selecionei a linha inteira. Ctrl mais, inclui linhas, Ctrl menos, exclui linhas, né? Se você tiver no teclado de notebook aí, atenção que você pode ter que usar Ctrl Shift mais e Ctrl Shift menos. Mas o efeito vai ser esse, ó. Ctrl mais inclui colunas, Ctrl menos exclui colunas. Mesma coisa, Shift mais inclui linhas, Shift menos exclui linhas. Tudo bem? E aí, atenção, só essa questão no seu notebook. Pode ser que seja Ctrl Shift, né? Mais e Ctrl Shift menos. Beleza? Bem, Ctrl Shift L, ó. Ctrl Shift L. Ele inclui os filtros. Lembra que nós tínhamos falado há pouco? Ah, como é que inclui filtro? Seleciona aqui, dados, filtro. Não, agora só, ó. Ctrl Shift L, tira, Ctrl Shift L, inclui os filtros. Muito mais fácil, né? Ctrl Shift L, Ctrl Shift L. Beleza? Bem, Ctrl Alt, Ctrl Alt T. Ele seleciona a área e já manda criar uma tabela. Lembra? Ó, vou dar um Ctrl Z. Selecionar aqui, página inicial, formatar como tabela. Esquece, ó. Ctrl Alt T e pronto. Ele já abre a caixinha para criar a tabela, dá OK e ele cria a tabela para você. Muito bacana, né? Ctrl Alt T, tatu. Combinação de teclas aí. Pressiona a tecla Ctrl, depois a tecla Alt, depois a tecla T. E ele vai fazer isso daqui. Você dá OK e ele formata para você como tabela. Beleza? Pessoal, Ctrl 1. Ctrl 1, ó. Selecionei aqui, ó. Quero formatar isso como moeda. Venho aqui em página inicial e formato como moeda. Mas eu posso vir aqui, ó, e Ctrl número 1. Pronto, ele já abre essa janelinha de formatar células. Eu coloco aqui como moeda, ó, e dou OK. Pronto, ele já formatou como moeda. E quero formatar a data. Ctrl número 1. Abre a janelinha de formatar células. Eu venho aqui, coloco como data, dou OK e pronto. Está lá formatado como data. Como eu fiz isso, tecla Ctrl, depois aperto o número 1 e ele abre essa janelinha, esse atalho para acessar o menu de formatar células, pessoal. Tudo bem até aqui? Bem, vamos lá. Alt CVV, né? Eu poderia copiar Ctrl C, venho aqui, ó, Ctrl V. Simplesmente copiei e colei os dados, né? Poderia. Só que o que eu fiz quando eu fiz isso? Trouxe toda aquela formatação e prejudiquei minha formatação aqui. Eu quero trazer para cá somente o conteúdo dessas células. Tudo bem? Somente o conteúdo dessas células. E para fazer isso, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, colar especial, valores, OK, pronto. Trouxe apenas o conteúdo das células e preenchi aqui, mantendo a formatação que eu tinha criado. Tudo bem? Mas existe uma forma de fazer isso mais fácil, assim, ó. Selecionei, Ctrl C, venho para cá, ó, Alt C V V. Beleza? De novo, pessoal. Ó, Alt C V V. Tecla Alt, depois a tecla C, depois o V, V. E ele trouxe aqui, ó, colado como valores. De novo, vamos lá. Ó, Alt C V V. Ctrl Z, ó. Alt C V V. De novo. Ctrl Z, ó. Alt C V V. Pronto. E ele traz todos os dados copiados e colados como valores aqui na sua formatação para você não perdê-la. Tudo bem? Novamente aqui, ó. Ó, Alt C V T. O que ele fez aqui, pessoal? Observaram?
Isso aqui é muito bacana, é irado demais. De novo, ó. Ctrl C e ó, Alt C, VT. Eu fiz uma transposição. O que era coluna eu trouxe para linha, o que era linha eu trouxe para coluna. Alt C, VT. Tudo bem? O próximo atalho, ó, eu vou criar um gráfico de forma muito simples. Como? Selecionei a área e eu vou fazer, ó, Alt F1. Pronto, pessoal, muito simples, né? Novamente, ó, Alt, tecla F1. E eu pronto, já criei o meu gráfico a partir desse atalho incrível aqui, tá bom? E por último, ó, o Ctrl E. E agora, pessoal, no Ctrl E, nós vamos ver um atalho, mas que também é uma forma de preenchimento relâmpago. E por isso eu falei que é deixar por último a questão do preenchimento relâmpago, porque ele está vinculado à própria inteligência do Excel de entender aquilo que nós precisamos executar. Por exemplo, aqui eu gostaria de separar o primeiro e o último nome. Então eu teria que fazer ó, Emanuel e depois ó, Brinker, beleza? E aí o Excel ele começa a entender, peraí, ele quer colocar primeiro o nome, depois o segundo nome. O Ctrl E, ele vai fazer o preenchimento relâmpago, ó. Apareceu aqui, ó. Preenchimento relâmpago, ó. Aceitar sugestões? Claro, é isso que eu queria. E novamente aqui, Ctrl E, ele traz o segundo nome. Isso aqui, galera, é muito bacana. O Excel, ele entende a partir do meu comando. E aí, quando eu executo o atalho Ctrl E, ó, ele executa para mim. E ele aparece essa caixinha aqui, ó, de preenchimento relâmpago. Eu quero desfazer o preenchimento relâmpago? Não, quero refazer. Ctrl E novamente. Então, tem essa alternativa. Por exemplo, ó, lembra daquele exemplo lá que nós fizemos? Vírgula, Rio de Janeiro, São Paulo. Lá naquele dados para colunas, texto para colunas que nós fizemos. E se eu fizesse isso aqui, ó, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Pronto, já mostrei para o Excel o que eu quero. A partir de agora, olha só, Ctrl E e Ctrl E. Se tivesse 300 linhas preenchidas, ele ia seguir a mesma coisa. Ele é só, opa, você quer separar espaço entre vírgulas? Sem problemas. Sem problemas, ele vai lá e separaria para mim, pessoal. Espero ter ajudado bastante. Até a próxima, pessoal.